Pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia. Não é possível que você veio para o Sexta-feira. Não, aqui não tem isso não, cara. Todo mundo que veio para o Sexta-feira trouxe Bíblia, trouxe aí um tablet, né? Beleza? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O diabo vacilão, o diabo não presta, essa parada. É isso, dona Emília. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Aquieta o seu espírito aí. Você brincou, você pulou, você alegrou. Mas agora é um tempo especial e nós vamos entronizar o Senhor no meio do nosso louvor, da palavra que vai ser pregada, de tudo que está acontecendo aqui. Bota a mão no seu coração e faz uma oração aí. Fala com Deus e fala, pô, Senhor, essa igreja é maluca, parede preta, sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas se eu vim aqui não foi à toa. O Senhor tem algo para fazer nesse lugar. Faz a tua oração, talvez você se acostumou a viver um cristianismo onde você vive dependendo de alguém, falando algo que você tem que fazer, de alguém direcionando, agora você ora, agora você louva, agora você levanta a mão. Quero que nessa noite você se sinta livre para falar assim, eu vim prestar o culto ao Senhor. Eu não sei se eu deixei o ferro ligado, eu não sei se as coisas lá em casa estão do jeito que eu queria. Talvez a minha semana está um pouco bagunçada, tem prova para fazer, estou cheio de problemas, Senhor. Mas que nessa hora eu possa ouvir a Tua palavra, que eu possa Te louvar, que nessa hora eu possa esquecer tudo que está acontecendo lá fora, esquecer do meu amigo que está aqui do meu lado, esquecer de tudo, Pai, e realmente focar na Tua palavra, que vai ser pregado aqui nessa noite. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Oportunidade única de estar na Tua casa, Senhor Deus, de ter uma igreja com portas abertas, de pastores que confiam em nós, Pai, a estar ministrando esses jovens, e eu Te louvo por isso, Senhor, por uma igreja tão estruturada, e nós não temos nem graça, Senhor Deus, própria, justiça própria para estar aqui, é totalmente a graça que provém de Ti, Senhor. Obrigado por essa casa de portas abertas, por esses jovens, por cada líder de jovens, por cada pastor que se encontra aqui, cada ministro de louvor, todo mundo que se propôs a ser igreja hoje e prestar esse culto a Ti, Pai, que o Senhor receba como cheiro suave, como som agradável, Senhor, em nome de Jesus. Aplaudo o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje a gente vai bater um papo aqui e vai ser uma noite um pouco diferente, talvez, de uma ministração convencional. Queria que o Espírito Santo me desse graça para conseguir externar aquilo que eu sentia no meu coração quando a gente chegou aqui. Eu conversava com o líder de jovens e eu pensava, cara, hoje Deus vai fazer algo diferente nesse lugar. É muito natural que você venha ao culto e você queira sair revigorado em busca de realizar os seus sonhos, de realizar os seus objetivos, e tudo isso é muito bom. A multiforme graça que Deus trabalha é maravilhoso, é ou não é? Deus é maravilhoso. Você já parou para pensar? Você chega no lugar, você recebe a mesma palavra e são pessoas diferentes. Cada pessoa aqui está numa realidade de vida, alguns estão acelerando, outros estão desacelerando, alguns estão precisando de um tempo para a família, outros estão precisando de um tempo para se dedicar mais às coisas de Deus, e a palavra ela vem de forma única e ela ministra a vida de cada um de maneira mesmo sendo única, sabe? Quantos conseguem entender a graça disso? Não existe uma ministração para quem está com 17 anos, o pastor não chega e fala, ó, quem aqui está solteiro? Separa aqui, o grupo culto dos solteiros. Quem aqui está procurando um emprego, culto do desempregado? Não, a palavra é a mesma. E a forma com que o Espírito Santo ministra o coração de cada um é única. Quantos entendem isso? E Deus ele tem algo para trazer para nós nessa noite, para fazer com que a gente alcance esse raciocínio e entre nesse campo de adoração e nesse entendimento da palavra. E para isso, muitas das vezes, você vai precisar quebrar alguns princípios pessoais seus. Algumas coisas que você tem como verdade absoluta, porque na verdade é isso que o Evangelho faz. Olha para esse irmão e fala assim, o Evangelho faz isso. Aí se ele te perguntar o que ele fala, ele te quebra e te faz de novo. E é muito natural que a gente tenha aquele papo de Gabriela, de falar assim, não, cara, eu sou assim. Se pisar no meu pé, ó. Quem já fez isso aí? Confessa agora, irmã, que faz assim, ó. Se pisar no meu pé, eu dou na cara. O Evangelho vem, refaz e fala assim, não. Agora você não dá mais na cara, agora você oferece outra face, porque você é lavado e remido no sangue de Jesus. Aí tem aquele irmão que fala assim, irmão, se der mole,
se me demole, filho, já não vai ser mais assim. Se te demole, tu vai correr, porque agora você é um José nessa geração. Então o evangelho, ele existe para quebrar, para desfazer, para quebrar as verdades absolutas, para quebrar os ídolos que nós construímos diante de nós e principalmente dentro de nós. Porque é muito fácil detectar um ídolo que nós adoramos, é muito fácil. É muito fácil você olhar e falar assim, olha, esse irmão adora um bezerro de ouro. Bezerros de ouro são facilmente detectáveis, mas existem bezerros de ouro que nós construímos de nós mesmos dentro do nosso coração, que é muito sutil. Ah, pastor, mas como é que assim? Como é que eu posso me adorar? Ao longo da ministração você vai perceber. A nossa geração, ela caminhou para uma linha muito diferente dos mais antigos. A galera dos mais antigos, mais experimentados na fé, não vou falar velho, né? Porque eu já falei que não pode, os experimentados na fé, vem de uma realidade onde nós até criamos meme. Quem já viu aquele meme que fala assim, ó, meu pai indo para a escola, passando pelo mar, pela água, porque tinha um pouco da forma, do romantismo que se criava, e realmente viveram um tempo muito difícil, e conseguiram chegar com dignidade a lugares altos, criaram filhos com dignidade. Muitos de nós chegamos aqui a uma realidade de ter uma casa, ter uma família, porque nossos pais batalharam muito lá atrás, e por muito tempo a facilidade que nos foi proposta, fez com que a nossa geração não aceitasse ser coadjuvante. Fez com que a nossa geração não aceitasse olhar para o fly e não ver o nosso nome. Fez com que a nossa geração não aceitasse estar em um lugar e não receber o reconhecimento. Se eu estou aqui, eu não tenho minha oportunidade, tchau. Eu não aceito viver uma realidade que, na minha opinião, não compete com aquilo que eu mereço, porque eu mereço mais, eu preciso de mais. Se você não me reconhecer da forma que eu preciso, tchau, esse lugar não é para mim. O evangelho, muitas das vezes, ele vem para quebrar isso de nós, porque isso é uma cultura social. Eu quero que você anote o tema da mensagem de hoje, e o tema da mensagem de hoje é: eu não sou. Eu não sou. Isso tudo é uma introdução, vocês vão conseguir entender um pouco. Vamos falar um pouco sobre a vida de um camarada chamado João Batista. E quando nós paramos para observar essa frase, eu não sou, é muito importante que você entenda uma coisa. Ao longo da nossa vida, repete isso comigo, ao longo da minha vida, eu vou ouvir muita coisa. Vai ter gente que vai dizer para você que você poderia se dar bem se você jogasse futebol. Quem já viu isso? Virou jogador, irmão? Não virou jogador. Mas ouviu? Ouviu. Vai ter... Não estou falando de maneira pejorativa, não. A gente está criando um raciocínio de maneira madura aqui. Amém? Vai ter pessoas que vão dizer para você, nossa, cara, você poderia investir nessa área, você poderia ser uma modelo, você é muito bonita. Quem já ouviu isso? Alguma menina aqui? Virou modelo? Virou? Não aconteceu. Poxa, mas a palavra foi lançada lá, alguém falou. E quando nós recebemos essas palavras de algo que a gente pode alcançar e não acontece, nós chamamos isso de, repita comigo, fracasso, derrota. Mas o evangelho tratou homens como João Batista que não alcançaram, na ótica natural, o protagonismo que um profeta merecia. De homens que viveram, prepararam um caminho para um determinado propósito, e foi tudo que eles tiveram na sua vida. E é por isso que Deus traz essa mensagem para nós, porque eu estou com jovens aqui, extremamente motivados a buscar os seus objetivos, e eu digo glória a Deus por isso. Mas a motivação que te faz acordar, cumprir os seus objetivos, não é mudar a bio do teu Instagram para cursando medicina, cursando direito, quarto período de 10, de direito. Deus nos traz aqui nessa noite para viver por propósito e não por vislumbre. A nossa geração é uma geração altamente movida por vislumbre. Na nossa geração hoje, João Batista seria um fracassado, um zero à esquerda, um mendigo, uma vergonha, alguém que não teria uma bio bonita do Instagram para expor, não teria uma viagem na Europa, não teria uma foto na Torre Eiffel, não teria um emprego dos sonhos. Na nossa geração, no tempo de hoje, João Batista era um homem falido. E é para isso que Deus traz a gente nessa noite, para a gente entender que Deus ele pode realizar
todo o desejo do teu coração. Mas antes ele vai te ensinar a não querer tanto assim. Olha para esse irmão que está do seu lado com voz de profeta e fala assim: irmão, Deus ele é poderoso. Deus ele pode cumprir todo o desejo do teu coração. Mas antes ele vai te ensinar a não querer tanto assim. Fala para ele: irmão, Deus vai te fazer um vencedor. Mas antes ele vai te ensinar a perder. Bem-vindos à mensagem do Evangelho de Cristo. Talvez se você esperou chegar aqui e esperou uma palavra que eu ia liberar uma chave da vitória, uma palavra da mansão da vitória do carro, irmão, quero dizer para você com muito temor no meu espírito, Deus ele vai te dar tudo que você sempre sonhou, mas antes ele vai te ensinar a perder. Ele vai te ensinar a ter maturidade e casca para olhar e falar assim: não deu. Abrir a lista do concurso e falar assim: não foi dessa vez. Deus ele vai te ensinar a passar por essas coisas para que você não se torne um filho mimado. Quando nossos pais contavam as dificuldades deles e falam com orgulho que eles venceram, é porque não tinha opção. Quando minha mãe fala para mim assim, que minha mãe grávida de mim, ela trabalhou no Guanabara, no caixa, quando ela estava grávida. E ela costuma conversar comigo, ela falava: não tinha outra oportunidade, não tinha outro jeito, não tinha outra, se não der certo essa faculdade, eu vou trancar e vou para outra. Não. Nós vivemos um tempo propício, diferente talvez que nossos pais e nossos avós viveram. E isso não nos torna menos merecedor, não nos faz de nós uma geração Nutella. Não vou dizer isso. Se você está esperando eu externar que você é uma geração Nutella, não. Vocês são a geração do avivamento. Mas vocês não podem fazer da facilidade um subterfúgio para que vocês se tornem anestesiados. Nós vamos ler um pouco da biografia, da história desse homem aqui, que nos dias de hoje seria um fracasso. Nos dias de hoje, se você falasse de um homem, filho de sacerdote, que não quis glória para ele, não quis protagonismo, você olhar e falar assim: poxa, tem certeza que essa é a referência que a gente tem que seguir? Tem certeza que esse é o homem que nós temos que dar ouvidos ao que ele está falando? Deus ele tem preparado uma geração forte, uma geração disposta a desbravar todos os lugares dessa terra. Deus tem preparado uma geração aqui em Rehobote, capaz de alcançar escolas militares, capaz de alcançar universidades públicas, mas entendendo que isso não é tudo. Deus ele quer te mostrar nessa noite que mais do que onde você vai chegar, é aquilo que você é nele. Talvez você não tenha hoje, irmão, uma biografia linda para contar para ninguém, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se o seu nome está escrito na vida, e se você é um homem ou uma mulher achada nele, você tem tudo. Você é completo. Se quando você fecha seus olhos, você ora, o Espírito Santo te visita, você tem tudo, você é completo, e tudo aquilo que vier vai ser acréscimo. Deus ele vai te dar tudo o que você quer e o que você sonha, mas antes ele vai te ensinar a perder. Ele vai te ensinar a passar pelo vale, a passar pelo deserto, a passar por não ter, para que o dia que você tiver, você fala, para que todos vejam que a mão do Senhor quem fez. Para que no dia que a aprovação vier e perguntarem para você o que aconteceu, você vai falar assim: foi graça, foi favor e merecido. Ah, mas você não estudou muito? Estudei, mas foi misericórdia. Nossa, que esposa linda, você casou. Princípio, foi graça, cumpri princípio, ele cumpriu o propósito. Quando nós vivemos esse campo profético de processo, a gente começa a entender que nada acontece pela nossa força natural, pelo nosso braço. Com essa introdução, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus no capítulo 3, do versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1. Mais uma vez, olha para esse irmão com carinho e fala assim: irmão, quero ser profeta na tua vida nessa noite. Deus vai fazer tudo. Fala assim: Deus vai fazer. Ele vai porque ele é poderoso, ele vai fazer. Não tem nada que ele não possa fazer. Mas antes ele vai te ensinar a não querer tanto assim. Ah, pastor, mas eu não aceito. Ah, mas ele vai te fazer aceitar. Quem já orou assim com Deus? Senhor, eu não aceito. Ele vai te fazer aceitar. Vai. Aí ele vai falar assim: pronto, aceitou perder?
Beleza, agora eu vou te dar porque eu sou poderoso. Porque não é você quem decide. Ele é o alfa, ele é o ômega. Quem somos nós para colocar Deus contra a parede e falar, Senhor, se não for assim, não. Tá para nascer o homem que vai colocar Deus contra a parede e vai querer mover a história com uma palavra lançada. Deus é fiel à palavra dele. Repete comigo. Deus é fiel à palavra dele. Se você for fiel à palavra, ele vai ser fiel a você. Amém? Mas ele é fiel à palavra. Vamos lá? Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Que mensagem que João começou a anunciar? Todos juntos. Arrependam-se. Mais alto. Arrependam-se. Pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João, disse, ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, abram a estrada para eles. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Que cara estranho. Meu irmão, que cara estranho. Imagina o João Batista no dia de hoje, irmão. Um cara que falava uma mensagem dura, arrependam-se. Pô, João, mas vamos trocar uma ideia aqui. Não, arrependam-se, vocês estão pecando. Imagina o João no dia de hoje. Quem ia frequentar a igreja de João? A igreja de João ia viver vazia, como o deserto era vazio. Mas João não deixou de cumprir o propósito dele. Arrependam-se. E de uma forma um pouco estranha, talvez, de se portar, de se vestir. Talvez a roupa não era da moda, talvez a forma com que aquele cara se vestia não era agradável, não era algo palatável aos olhos de quem via, mas era um homem autêntico, com identidade. Arrependam-se. É chegado o reino de Deus, arrependam-se. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras! Imagina chamar alguém de raça de víbora no dia de hoje, irmão. Teríamos ou não teríamos problema? Imagina, chegar no culto aqui agora, eu chegar, irmão, tu é uma raça de víbora. Imagina, o processo chegando para mim amanhã. Mas esse era o nosso querido João Batista, pregando uma mensagem dura. Repete comigo, dura. Uma palavra que não era agradável, que não era boa de ouvir, mas era um homem autêntico, com identidade. E João Batista dizia, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem em dizer uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada. Pois eu lhes digo, que até dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do jugo está pronto para cortar as raízes das árvores, e toda árvore que não produz frutos será cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água para que se arrependam, mas após mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, muito superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele batizará vocês com o Espírito e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área dos cereais, onde os cereais são debulhados. João Batista está anunciando a vida do Messias. Nesse contexto, havia um silêncio profético de 400 anos. Se você separar a sua Bíblia ali entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai ver uma página em branco. Aquela página em branco é o silêncio profético. E depois de 400 anos, se levanta um homem anunciando a vida do Messias. Se levanta um homem no deserto, de uma forma difícil de se comportar, de uma forma diferente de se vestir, de falar, anunciando uma mensagem dura, uma mensagem que espantava pessoas, que talvez os fariseus, aqueles mestres da lei, chegavam perto daquele homem e falavam, vocês são raça de víbora, se arrependam, é chegado o reino de Deus. E João Batista, ele em momento algum, viveu glória para si. Mais à frente nós vamos ver uma observação, enquanto João anunciava essa profecia, imagina que diante de um silêncio profético de 400 anos, Marcos, 400 anos sem levantar um profeta, 400 anos, o povo querendo ouvir Deus e, cara, Deus não, cadê Deus? Deus não fala mais. Quando se apresenta alguém de uma forma diferente de se vestir, de uma forma diferente de se falar, pessoas olharam para João e falaram, ei, esse é o Messias. E quando disseram isso para João, João falou assim, não, eu sou a voz. Pô, mas seria um bom jogador. Não, eu sou a voz. Seria tão bonito se ela fosse modelo. Não,
Eu sou a voz. Poxa, tem um corpo tão bonito, se tu fizesse um TikTok ia bombar. Não. Eu sou a voz. Cadê a geração de João Batista aqui? Cadê a geração de João Batista que vai ouvir proposta, vai ouvir palavras direcionadas a você, vai estar perdendo dinheiro? Não, eu sou a voz. Se tivesse fazendo aquilo que estão fazendo lá fora, estaria rico já, não interessa. Eu sou a voz. Para que você saiba aquilo que você é, primeiro você tem que saber aquilo que você não é. Pastor, eu não sei minha identidade. Você não saber o que você é tudo certo. O mais importante é você saber o que você não é. Se você é convicto do que você não é, a identidade revelada é um passo à frente. Você pode nessa noite chegar aqui e falar, pastor, eu ainda não sei qual é o ministério. Eu ainda não sei aonde. Eu ainda não sei com quem casar. Eu ainda não sei, pastor, eu não sei qual é o próximo passo. Hoje eu estou aqui. Quem está assim nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite? Pastor, eu estou aqui. O meu amanhã ainda não sei. Com quem eu vou casar? Eu ainda não sei. Aonde eu vou trabalhar? Qual ministério eu vou servir? Eu vejo tudo acontecendo ao meu redor, mas hoje parece que eu estou olhando tudo acontecer, todo mundo servindo, todo mundo com a mão levantada, e eu estou assim, ó, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quem se sente assim nessa noite, irmão? Sinto no meu espírito com pessoas se sentindo assim, pastor, está tudo acontecendo, mas eu estou aqui, ó, parece que eu estou à deriva no meio de um mar, onde está todo mundo feliz e eu estou triste, onde todo mundo prospera e eu não prospero, onde todo mundo consegue e eu não consegue. Está todo mundo conseguindo, pastor? Tá não, irmão, tá fácil para ninguém, bobo. Está todo mundo no perrengue, está fácil para ninguém. O peito de frango é a mesma coisa para todo mundo que vai lá comprar. Só que muitas das vezes Satanás vai te colocar a deriva e fazer acreditar que a sua história é a pior, de que a sua é mais difícil, de que a sua é mais trabalhosa, de que a sua é mais triste, que o teu testemunho é o pior. Não é. Não é. E se talvez eu fosse João Batista, eu queria dizer para você nessa noite, não é. A sua história não é a mais difícil, você não é o mais especial, você não é protagonista de nada. Ah, mas o meu chamado, problema do seu chamado. O mais importante é seu nome estar escrito na vida e você ser achado nele. É tempo da nossa geração aprender palavras assim. Nós muitas das vezes vimos pessoas se movendo na igreja por causa do meu chamado, do meu propósito. Aí sabe o que acontece? Quando recebe uma correção e vai para o banco, não quero mais ir para a igreja. Porque o teu chamado foi mais importante do que Deus que você serve. Você se tornou ídolo de si mesmo. Se eu estiver fazendo o que eu fui chamado para fazer, está tudo certo. E se não tiver, irmão, e se chegar um tempo que Deus vai colocar você para ouvir, sabe por quê? Deus expõe. Expõe ou não expõe, pessoal? Deus exalta ou não exalta? Deus, ele faz exaltar, faz reconhecer. Deus tira o profeta de trás das malhadas quando está escondido. Deus faz, mas Deus também esconde. E quem é você quando Deus te esconde? Quem é você quando alguém fala, ó, hoje você não faz mais não, tá? Agora você vai precisar de um tempo de tete a tete com Deus. Sabe, irmãos, eu vivi um pouco dessa realidade ministerial, irmão. Eu vivi tudo isso muito rápido. Os meus pastores conhecem a minha trajetória, eu vivi tudo isso muito rápido, tudo muito precoce, aquela coisa toda, pastor Castro, aquela coisa toda e tal, de você descer de uma palavra do púlpito e ter milhares de mensagens no Instagram, e eu falo, não, eu não posso ficar repostando, eu não posso aceitar isso para mim. Eu ainda não estou pronto hoje para viver essa realidade. Senhor, trata comigo. Eu lembro de quando eu ministrava mensagem lá atrás no Ministério de Jovens, eu colocava um vídeo, pastora, no Instagram, a minha preocupação era quantas pessoas curtiram. E dentro do meu coração, eu sabia que meu coração estava corrompido. Quantas pessoas curtiram o vídeo que eu postei? Não, mas eu estou fazendo a obra, eu estou evangelizando, eu estou pregando a mensagem. Ah, irmão, você pode enganar os homens, você não pode enganar Deus, irmão. Deixa eu ver quantas curtidas já tem. Uma vez um jovem aqui da igreja foi postar uma mensagem, ele falou, pastor, olha, achei até muito bonito da parte dele. Ele foi postar um vídeo no Instagram, ele, pastor, vê a mensagem aqui, como é que tá? Tá boa para postar? Eu falei, cara, a mensagem está maravilhosa, eu quero saber como é que está o teu coração para postar. A mensagem está sendo pregada sempre, está todo mundo pregando. A nossa não é mais especial, a nossa não é melhor, está todo mundo pregando, a mensagem vai cumprir o propósito dele. E é muito bom, mas eu perguntei para ele, como é que está teu coração? Você está pronto para a repercussão disso? Ele, pastor, estou. Eu falei, amém, então posta. Como é que vai ficar o nosso coração depois do reconhecimento, irmão? Como é que vai ficar o nosso coração quando Deus fizer e quando Deus não fizer? Deus nos traz aqui para lidar com uma mensagem de um homem que era sacerdote, que era filho de um sacerdote, alguém com uma linhagem sacerdotal,
alguém cujo pai e a mãe oraram para que ele viesse. Ele foi um milagre. Uma mulher com uma idade avançada, Isabel, Zacarias, um sacerdote. Deus, ele proporciona àquela família um filho. E no coração daqueles homens, eles sabiam que o meu filho, ele é instrumento, ele é meio, ele não é o fim. Muitas das vezes nós tomamos essas palavras para nós e Deus ele vai combatendo isso, porque a gente vai criando um protagonismo de que a nossa família tem que ser mais especial. O nosso filho tem que ir além. Da nossa linhagem tem que sair algo diferente. Não, Deus trabalha como Ele quer. Deus levanta o improvável aqui, levanta o improvável lá. Quantos conseguem entender isso, irmãos? Que Deus, ele combata nessa noite o nosso coração altivo de querer o protagonismo, de querer o nosso nome no fly, de querer os holofotes. João Batista está dizendo: ei, para de olhar para mim. Eu batizo vocês com água para arrependimento, é algo simbólico, mas após mim, se vocês soubessem o que está vindo após mim, irmão. Vai vir aquele que eu não sou digno de amarrar as sandálias dele, ele vai batizar vocês com espírito e com fogo. João está dizendo: ei, eu posso dar algo em parte para vocês, mas está vindo um após mim que vai completar vocês. Está vindo após mim alguém que vai saciar essa sede eterna. Eu hoje só molho vocês e mortifico uma morte de pecado para dizer: ei, a vida antiga ficou para trás. Algo simbólico. Mas tem um após mim que vai batizar vocês com o Espírito e com fogo. Aquele que quando você tranca a porta do teu quarto, ele vem e te invade com uma presença. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E sabe o que nós somos no meio desse evangelho? Agentes, irmão. E quando eu vivi um pouco dessa realidade ministerial, eu comecei a desconstruir algumas coisas de mim. Porque eu percebi que o meu coração podia ser inclinado a esse protagonismo. Eu falei: Senhor, não, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Quem já viu aquela história que fala assim: quer conhecer um homem, dê o poder a ele. Quer conhecer mais ainda, tira o poder dele. Sabe, irmãos, um dia eu falei para Deus, eu falei: Senhor, me trata nisso, Senhor. Se um dia o Senhor tiver que fazer, me faz. É muito bom estar no púlpito pregando, irmão? Mas existem experiências de Deus maravilhosas no nosso quarto. Existem experiências com Deus maravilhosas em tempo de evangelismo na nossa escola, nas nossas faculdades. Sabe, Deus, ele tem nos chamado para um nível de cristianismo que não depende de fatores externos, que não depende se eu estou hoje na escala ou não, que não depende se hoje eu estou ativo no ministério ou não, que não depende se hoje eu estou no banco ou não. Sabe, irmãos, nós viemos de uma realidade ministerial muito difícil. A realidade mais antiga daquela coisa do fulano foi levantado nada, irmão. Quanto mais existe óleo na cabeça, é mais uma vida de servidão, é mais renúncia, é mais entrega, é mais cobrança, é mais você olhar e falar: Senhor, o que vai ser do meu dia amanhã, Senhor? O que eu vou fazer amanhã? Sabe, irmãos, e nós precisamos desmistificar isso, essa realidade. Eu lembro quando o pastor Sérgio foi consagrado a pastor, eu estava ali em cima, ali onde a Cris Danilo está, mais ou menos. E enquanto o óleo descia na cabeça dele, do pastor César, existia um vazio no meu coração. Parece que meu coração estava sendo comprimido, parece que tinha uma coisa amassando meu coração assim, e eu senti uma dor quase que palpável na minha alma, de uma falta de ar, meu Deus. Sabe, irmãos, que Deus não traga para nós a alegoria, o romantismo de ministério, irmão. Te profetizo sobre a tua vida, tu vai ser pastor. Irmão, você pode até querer ser, mas que você entenda que é para morrer para a sua vida. Que você entenda que é para chegar no lugar e se policiar e falar assim: não posso fazer porque eu sou pastor. Não posso fazer porque se eu não der o exemplo aqui, o evangelho vai ser envergonhado. Fui para uma missão agora de 3 meses, irmão, longe da minha casa, longe da minha família. 3 meses longe da minha filha, longe da minha esposa. E foram 3 meses: Senhor, me fortalece, Senhor, me fortalece. Me fortalece, porque é pela minha família, pelo Deus que eu sirvo, mas pelo evangelho também. Qualquer passo em falso, a bomba explode. Quem lembra do campo minado, né, pastor Jorge? Qualquer passo em falso, o evangelho é envergonhado. E nós precisamos assumir esse protagonismo, assumir essa característica. Não um protagonismo de palavra, mas um protagonismo de não. Eu sou homem de Deus. Se eu pecar hoje, se eu errar, eu envergonho o evangelho de Cristo. Quantos conseguem entender isso? Fulano de tal foi levantado. Aí João Batista está aqui, filho de sacerdote. Não, só vim preparar. Mas não é o Messias. Que Messias, irmão? Não, eu sou voz. Eu sou a voz que clama.
Então, para que eu saiba o que eu sou, eu tenho que saber o que eu não sou. E quantas coisas você vai ouvir, quantas palavras você vai ouvir, jovem, você vai dizer, não, isso não sou eu. Quantas palavras vocês vão ouvir, vocês vão ter que, dentro do coração, a convicção, não, isso não diz respeito a mim. Por quê? Porque eu sou voz. Quantas coisas, irmão, que o mundo vai dizer para você que você fracassou, que você não chegou, e você vai dizer, não, não aconteceu porque eu sou voz. Ah, mas não chegou lá. Não cheguei porque eu sou voz. E se eu estivesse lá, talvez eu teria deixado de ser voz. Talvez a voz teria se dissipado. Quantos conseguem entender isso, irmão? Sabe, ao longo do tempo, nós vamos decorrendo nessa mensagem aqui, vendo a história de João Batista. A gente vai vendo, cara, como a nossa geração se perdeu, irmão. Com o título, com a glória humana, foi levantado. Tu já é o quê? Tu já é isso? Não, eu sou isso. Sabe, irmão, a gente é pó. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, a gente é pó. Se Deus te deu a graça de cumprir algum ministério, cumprir alguma escala, entenda, o evangelho não precisa disso. Às vezes a gente quer um protagonismo e fala assim, não, Deus me escolheu para uma mensagem, se não fosse você ia ser outro, irmão, para de ser bobo, para de ser idiota. Ah, não, mas é o meu chamado. O problema do seu chamado, se não for o seu, vai ser outro. A gente está falando de um evangelho milenar, de um evangelho que não depende do seu rostinho, do meu rostinho bonito, irmão. Um evangelho que, se a gente não fizer, levanta outro. Esse é o nosso Deus, um Deus que não fica dependendo. Ai, ele não está aceitando o chamado. Poxa, que pena. Tantas vidas que a gente tem para ganhar. Ah, mas ele está assim, vai levantar outro, vai fazer com outro. Porque o evangelho é movimento. E Deus, ele não fica dependente da nossa vaidade, não, irmão. A nossa vaidade, ai, meu sonho é estar lá, é fazer assim. A gente cria uma alegoria da vida. Quantos conseguem entender isso? A gente cria uma alegoria, a gente cria um evangelho meio que alegórico. Ai, tem que ser assim, eu tenho que estar fazendo a obra tal, no ministério tal. Vou casar com uma esposa que vai fazer o ministério tal. E às vezes Deus faz tudo diferente, irmão. A minha esposa era levita desde pequena. Ministério de louvor. Cantava desde pequeno, pastor. E a minha sogra falava, ei, minha filha, é levita da casa do Senhor. Casou comigo, um dia o pastor falou assim, eu quero vocês nos jovens. Nunca mais cantou. Nunca mais cantou, desaprendeu. Esse dia foi cantar lá em casa, eu falei, meu morto, tá enferrujado. Mas está discipulando, está ganhando vida, está cumprindo o propósito. Onde Lorena está falando de Jesus, onde Lorena está cuidando de vida, sabe o que é isso? Ah, mas não é, não, eu sou voz. Sou voz, a voz ela está onde Deus quer que esteja, não é onde é mais bonitinho. Ah, mas desde pequeno estava lá a mãe falando, eu criei para ser levita, mas tem hora que Deus não quer do nosso jeito. Tem hora que Deus fala assim, não, valeu, não quero mais assim. É da forma que Ele quer, irmãos. E eu quero te convidar nessa noite a se esvaziar um pouco do roteiro que você escreve da sua vida. Porque vai ter uma hora que Deus vai pegar, vai rasgar, vai falar assim, tá, é do meu jeito. Quantos conseguem entender isso, irmão? A gente meio que cria uma vida de The Sims. Ó, vai ser assim? Vou morar nessa casa? Aquela coisa. Estou falando para vocês como adolescente, porque eu já vivi muito isso. Jovens, adolescentes, criam uma ideia. Quem que tem uma ideia, irmão? Tem, a gente tem, mano. E não é pecado ter na ideia, não. Quantos estão entendendo isso? Não é pecado ter, não. Você pode planejar. A Bíblia fala que o nobre projeta coisas nobres. Só estou querendo dizer para você que Deus, na multiforme graça dele, muitas das vezes pega esse plano que a gente tinha, rasga e fala, eu quebro, eu faço de novo. A maioria das vezes é assim, né? Aí você olha e você fala, não, será que Deus está me fazendo um fracassado? Não, Deus está te dizendo que a pessoa que sonha hoje, talvez ainda não é voz. Talvez o sonho que você tem hoje, o projeto que você tem hoje ainda não é de voz. Você ainda é um João dizendo assim, não, meu pai é sacerdote, eu quero a herança sacerdotal do meu pai. E Deus fala, não, deserto, vai. Vai para o deserto, vai anunciar. Você é a voz. Não, mas o meu pai colocava estola sacerdotal. Vai, gafanhoto, mel silvestre e couro de camelo no seu corpo, vai. Ai, você, meu Deus. Não estou trazendo isso de uma maneira generalizada, irmão. Deus, ele trabalha com cada um. Aqui, ó. Eu posso estar falando para jovens aqui que vão estar em Paris amanhã, em Londres. Aleluia, glória a Deus por isso. Que Deus faça. Mas com quem Deus não fizer, não se sinta inferior, irmão. Saiba viver a multiforme graça de Deus. Deus, ele é o Deus que leva, é o Deus que traz de volta, é o Deus que abre portas, Deus que fecha a porta, mas tudo isso para um bem comum.
E muitas das vezes essa alegoria que a gente cria do evangelho nos faz invejosos, de olhar e falar assim, poxa, Deus me colocou no ministério aqui para ficar segurando uma plaquinha na porta da igreja, mas tem um irmão que está tocando guitarra lá, está todo mundo olhando para ele, aí Deus está falando, bobo, podia estar com a plaquinha do ministério da placa lá da sinalização, ganhando vida, fazendo propósito, ganhando alma, mas está preocupado com o altar. Não, tem que estar lá. Enquanto eu não chegar lá, eu não estou satisfeito. Aí Deus está dizendo, pô, mas o banheiro está sujo ali. Aí Deus está dizendo, não, mas o ministério de consolidação está precisando de um consolidador que não vai aparecer no Instagram da igreja, que não vai aparecer no altar, mas vai pegar uma vida perdida, que eu não vi, que o pastor não viu, que ninguém viu, vai pegar um telefone e vai ligar, o irmão vai falar assim, poxa, irmão, pensei que vocês tivessem esquecido de mim. Aí você vai falar, não, irmão, estamos aqui como igreja, vai fazer uma obra que ninguém viu, nos bastidores. Esse é o evangelho de Cristo. Você consegue idealizar quantas coisas João Batista viveu nesse deserto aqui? Que a Bíblia fala que ele estava no deserto, anunciando. As páginas da Bíblia não relatam que esse homem viveu de experiência com Deus, mas eu creio, Maico, que viveu muita experiência com Deus. Muita experiência com Deus. Eu trago vocês aqui nessa noite essa mensagem com muito temor do meu espírito, que talvez é uma mensagem difícil de pregar e difícil talvez para uma geração que preferia receber uma palavra aqui de vitória, de bênção, de glória e tal, aquela coisa para você sair. Não, irmão. Você vai perder muita coisa ainda, irmão. Muita coisa, muita coisa. Papo de maturidade mesmo. Papo de maturidade. Vai perder muita coisa ainda. Muita coisa ainda não vai acontecer do jeito que você quer, muita coisa ainda não vai sair da forma que você idealizou, mas em tudo você vai ver a mão de Deus dizendo, eu estou no controle, eu não perdi o controle, eu continuo sendo Deus. Senhor, mas eu não passei dessa vez, mas eu não perdi o controle, continuo estudando. Senhor, mas a empresa que eu abri ainda não está dando certo. Continua investindo. Eu não perdi o controle. Você perde o controle, eu não. Eu continuo sendo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Eu não perdi o controle. A minha mão continua sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde, sobre a vida dos seus pais. Senhor, mas nada parece que está encaixando. Continua, João. Continua sendo voz. Continua dizendo, eu sou voz. Ah, mas você aí, não, eu sou voz. Mas se estivesse no mundo, estaria saindo com um monte de garota. Não interessa, eu sou voz. Eu estou aqui esperando em Deus. Ah, se estivesse fazendo um TikTok, estaria cheio de seguidor, estaria recebendo um monte de proposta, mas eu estou aqui, sendo voz, no silêncio, no secreto, sendo voz. Se você crê nessa palavra, aplaude em nome de Jesus. Projeta aí para mim. Por favor, Lucas capítulo 1, versículo 39. Lucas 1, 39. Lá no começo da história de João, quando João ainda era um bebê ainda na barriga da sua mãe Isabel, diz assim, alguns dias depois Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ele entrou na casa, saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou, você é abençoada entre as mulheres. Abençoada é a criança que está no seu ventre, porque eu tenho grande honra de receber a visita da mãe do Senhor. Quando ouvi a saudação, o bebê no meu ventre se agitou de alegria. Sabe, João já cumpria o propósito dele desde bebê. Quando Maria veio saudar sua prima, Maria estava grávida de Jesus, Isabel grávida de João. João já palpitava de alegria na barriga da sua mãe. Por quê? Porque entendia, o meu propósito está chegando. O meu propósito está chegando, eu vim preparar o caminho para ele. Quando João está caminhando e ele vê Jesus, ele fala, esse é aquele o qual eu vim preparar o caminho. É por conta dele que eu estou nesse deserto, é por ele que eu estou aqui anunciando, é por ele, esse é o homem, esse é o Messias, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é por ele. Talvez se você está no deserto, como João, muitas pessoas vão te perguntar, mas por que é tão jovem para estar vivendo esse nível de renúncia? É tão jovem esperando o Senhor, que você possa olhar para Jesus e falar, é por ele, é por ele.
Mas é tão bonita, podia estar namorando. Não, é por ele. Cara, é um jovem tão bonito, se estivesse lá fora estaria fazendo o maior sucesso. Mas é por ele que eu estou gastando aqui a minha juventude. É por ele que eu estou esperando. É pelo Senhor que eu tenho vivido minha vida de renúncia. É pelo Senhor que eu tenho muitas das vezes passado as dificuldades que eu tenho passado. Cadê a nossa geração de João, irmão, que vai apontar para Jesus quando o mundo perguntar? Cadê o João Batista dessa geração que vai falar, não, é por ele. Não, é pelo meu ministério. Que meu ministério, irmão? Que ministério, irmão? Não, é pelo meu chamado. Que chamado? Que chamado? Que loucura é essa, irmão? Que a gente está colocando a obra à frente do dono da obra. Que protagonismo é esse que você quer? Quem te enganou com isso, irmão? Que você vai ser reconhecido, que você vai ter... Não, quem te enganou com isso? Se acontecer, irmão, é graça, é favor imerecido. A promessa do Evangelho é o teu nome escrito no livro da vida e que você seja achado nele. Ponto, isso já é tudo. Não, pastor, mas, pô, imagina, ser reconhecido. Acontece, irmão, Deus faz, mas quando você aprende a deixar tudo para trás, quando Deus fizer, você vai reconhecer, foi graça, foi favor imerecido. O dia que você descer de um púlpito com uma igreja lotada, depois de ter pregado, pessoas vão bater nas tuas costas e falar, nossa, que mensagem, você vai falar assim, se ele soubesse. O temor que eu estava antes de subir nesse púlpito, foi graça, Senhor, foi favor imerecido. Nós precisamos preparar uma geração para essa realidade do Evangelho. Eu temo pela geração que não aceita viver algo diferente do protagonismo. Eu temo por uma geração que chega na igreja e quer o reconhecimento, e quando não tem, eles apostatam da fé, eles saem da igreja porque eles queriam que isso aqui fosse um clube onde eles tivessem oportunidade. Você sabe o quê? Não me reconheceram, não me valorizaram. Quem te valorizou, irmão, derramou sangue na cruz por você, tá bom? Isso já é tudo. Às vezes eu fico pensando um pouco nessa passagem de João, na vida de João Batista, a biografia desse homem. Eu falo, meu Deus, nos deu um coração assim. E a palavra vai dizer na frente, de quando Jesus falou de João Batista, ele falou assim, dentre mulheres, não existe maior. Dentre nascido de mulher, João foi o maior. Sabe o que é isso, irmão? Quando a gente se esvazia, Deus exalta. Quando o que está no teu coração não é a grandeza, o reconhecimento, Deus exalta. Deus humilha aquele que se exalta, mas exalta aquele que se humilha. Deus pega aquele que não quer a glória para si, e Deus coloca lá no reconhecimento, para que você fale, não, glórias para Deus. Tudo tem a ver com Ele, foi Ele que proveu, foi Ele quem fez. Eu fui só um agente, eu fui só um intérprete, Ele é o autor. Você pode repetir isso? Eu sou um intérprete. Cristo é o autor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É por Ele que nós estamos aqui sendo igreja, irmão. É por Ele que nós vamos continuar aqui sendo igreja. É por Ele que a palavra é pregada. É por Ele que tudo que acontece nesse lugar e dentre todas as igrejas, é por Ele que tem uma irmãzinha do coque com pandeiro tocando agora na esquina com a igreja com 3 pessoas, assim como está aqui conosco na igreja lotada. Isso não nos faz melhor. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Evangelho de Cristo sendo pregado. Mas para isso nós precisamos nos esvaziar desse senso de grandeza que o nosso coração carrega. Nós somos corruptíveis. Você pode repetir isso comigo? Eu sou corruptível. Eu gosto da glória. Fala, pode confessar para Deus. Fala, Senhor, eu sou corruptível. Sabe por quê, irmão? Quando você diz isso, o diabo não tem autoridade no teu coração, porque o diabo ele quer te convencer de que você é humilde. Não, você é humilde. Não, você não quer. Quer sim, irmão. Quer. Porque quando o teu nome não é esquecido, você fica triste. Você arruma problema na célula quando você é esquecido, você se sente esquecido, você quer esse reconhecimento, você quer isso. Mas sabe por que você quer isso? Carne, irmão. Puxa assim, ó. Puxa assim. Puxa assim, por você mesmo, fala assim, ó. Carne. É isso que nós somos. Mas se nessa noite você falar, Senhor, eu quero hoje ser revestido do teu Espírito, Senhor. Eu quero hoje viver uma realidade no Evangelho, Senhor Deus, que não depende daquilo que eu vou ser, depende daquilo que o Senhor é.
Não vai depender de onde eu vou chegar, Pai. Depende daquilo que o Senhor já fez, aonde o Senhor chegou. O Senhor já foi ao Calvário, então não importa onde eu vou chegar. Não importa se eu vou plantar, se eu vou regar. Mais importante é que o Senhor dê o crescimento. Que importa que Ele cresça, que importa que Ele apareça, que Ele seja o centro do Evangelho. Que importa que o nome dEle seja engrandecido, mesmo que o nosso seja esquecido. Que importa que Ele seja o Senhor, mesmo que nós não sejamos nada. Que importa que Jesus Cristo seja exaltado até a consumação dos séculos, mesmo que o nosso nome não esteja na lista. Eu não sei quem vendeu esse evangelho para nós, irmão, de protagonismo, de glória. Eu não sei, mas eu quero dizer isso para você, irmão. Esse não é o evangelho genuíno de Cristo. O evangelho de Cristo não está na roupa que você veste, irmão. Não está no tênis que está no teu pé. Não está na bolsa que você veste. Ah, hoje eu não vou para a igreja porque eu não tenho roupa. Esse é o evangelho que muitas das vezes nós estamos carregando para nós. Um clube, um lugar onde a gente se reúne, mostra a nossa roupa, tira a nossa foto, pega a Santa Ceia, posta. Mais um, desbloqueado. O advento da internet tem acabado com a nossa geração. Tem pego o nosso coração corruptível, o nosso coração imundo e colocado dentro de um trono da nossa casa. E você vem pelo seu chamado, você vem pelo seu propósito. Aí está João Batista dizendo, não, eu sou voz. Ah, mas seu pai era sacerdote, mas eu sou voz. Quem carregou a estola foi meu pai, eu sou voz, eu vou para o deserto. Eu entendo a minha identidade. Para que você saiba aquilo que você é, você tem que ter certeza do que você não é, irmão. Tem que ter certeza. Porque vão vir muitas propostas, irmão. E muitas das vezes a gente chama de pecado a pornografia, a masturbação. A gente se blinda desses pecados, a corrupção carnal. E a gente fala, não, isso aqui eu não posso fazer. E não pode mesmo. Mas muitas das vezes o pecado tem entrado de forma sutil, com um bezerro de ouro da nossa própria existência. Cultuando o nosso próprio nome. Cultuando o nosso próprio ego. Enquanto Deus nos chamou para preparar o caminho, Deus nos chamou para anunciar, Deus nos chamou para mostrar o que está depois, e nós queremos, não, mas eu estou aqui também, hein? Se me der o microfone e eu cantar, a glória desce, o fogo desce. Tem que ver ele pregando, se ele prega, acontece. Ah, irmão, eu estou cansado disso, irmão. De verdade, irmão. Ele cantou e agora desceu porque Deus fez descer, irmão. Agora desceu porque Ele é o Senhor da glória, porque Ele derrama a Shekinah dEle, independente de qualquer coisa. Chega desse protagonismo no nosso meio, irmão. A nossa geração não vai se mover assim. Nós renunciamos isso na nossa geração. Quem renuncia isso na nossa geração, irmão? Nós renunciamos isso nesse tempo, irmão. Que Deus levante do nosso meio improváveis, irmão, e possam ir mais longe que a gente. Possam pregar uma mensagem melhor que a nossa. Possam anunciar que Deus levante meninas tímidas aqui para cantar e se tornarem ministros de louvor com autoridade no Espírito. E que as antigas falem, vai, Deus é contigo. Que aqueles que já estão há mais tempo cheguem para os mais novos e falem, irmão, vem cá, consolidador, deixa eu te ensinar. Porque quando eu estava começando na escala, eu também era tímido, vem cá para eu te ajudar. Um evangelho que se movimenta de maneira unânime. Muitas das vezes a gente conta igual aquela coisa que a gente fala assim, não vou falar não, ninguém me falou. Não vou ajudar não, na minha vez ninguém me ajudou. E a gente vai trazendo essas coisas corruptíveis lá do mundo para cá. Ah, mas no meu encontro com Deus, eu dormia no chão, na lama, mas agora não dorme mais. A nuvem profética, ela se movimenta. Existem coisas que a gente viveu lá atrás, que a gente está vivendo diferente. E se você ficar com esse saudosismo, se valorizando, acreditando que aquilo que você viveu foi mais especial, você vai ser um anti-evangelho de Cristo. No meu tempo, para mim, não, hoje é diferente, irmão. E se nós não prepararmos a nossa geração para viver a grandeza do evangelho numa época diferente, a gente vai se perder. E muitas das vezes o nosso discurso para esses jovens tem sido assim. A gente pega a nossa geração mais antiga e fala assim, vocês são a geração Nutella. Sabe o que a gente está fazendo? Matando a obra de Cristo. A gente pega um jovem desse aqui e fala, tu é Nutella. Vem cá, filho. A gente pega um jovem desse aqui. Quantos anos você tem?
Fiz 12. 12 anos. Aí eu tenho 30, vou fazer 31. Se eu não me tornar responsável profeticamente pela geração dele, e eu supervalorizar a minha estação, eu estou matando o evangelho. Tem uma hora que a gente passa o bastão, irmão. Tem uma hora que eles assumem. Tem uma hora que aquela galera que está lá no ministério infantil vai começar a precisar olhar para nós e falar assim: vou fazer como ele. Eu quero a unção dobrada. Eu quero ir, pastor, eu quero estar aí, pastor. E você vai dizer, sabe o quê? Sirva ao Senhor. Deixa eu te ensinar, senta aqui. É o ano estamos vivendo o ano de Timóteo, o ano de discipulado. Só que muitas das vezes o nosso discipulado é para fazer com que os jovens e que as pessoas que estão abaixo de nós continuem abaixo de nós e a gente continue na nossa monarquia espiritual. Não. A gente continua aqui, não. Está todo mundo aqui abaixo de mim. Eu profeticamente, eu estou acima de vocês, irmão. Deus vai levantar pessoas, pode sentar lá, irmão, para viver experiências proféticas que a gente não viveu. Que vão chegar para a gente assim e falar assim: pastor, tive uma visão do Espírito aqui, posso compartilhar? Você vai falar assim: pode. Ontem mesmo lá no monte, cara, o pastor pregando, anunciando, quem estava lá no monte lá, o irmão da nossa igreja falou: pastor, estou com algo no Espírito para falar. O pastor Alexandre estava pregando, falou assim: toma, vai. Que não haja em nós essa vaidade, que haja em nós o Espírito que houve em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo em forma de Deus, não usurpou o lugar de Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo, olhou para todo mundo que estava ao redor e falou assim: é responsabilidade nossa. Se nós não criarmos isso, a gente não vai viver o evangelho que João viveu. Imagina se João Batista quisesse continuar, perpetuar o legado dele no deserto. Imagina se João falasse: não, Jesus, segura aí, hein? Segura aí que é meu momento de brilhar, hein, Jesus? Espera aí, Jesus. É meu momento de brilhar. Não, quando João olhou para Jesus e falou assim: ó, aqui é meu fim da linha. A minha cabeça vai parar numa bandeja. Eu vou ser decapitado para a glória de Deus. Muito forte, Maico. Muito forte, mano. Você fala assim: cara, o que a gente está acreditando que vai viver no evangelho? Um homem que anunciou, filho de sacerdote, que quando viu Jesus falou assim: fim da linha para mim. Agora sabe o que me espera? A minha cabeça numa bandeja. E tá a gente aí: não, meu ministério, tal. Deus vai levantar meu nome, vão me conhecer. Ah, irmão, de boa. Sei quem te enganou não, irmão, mas não acredito nisso não. Olha para esse irmão e fala assim: irmão, o que importa é que ele cresça. O que importa é que ele cresça. Seja exaltado, Jesus, seja engrandecido. Seja exaltado, seja engrandecido. Se coloca de pé no seu lugar, irmão. Já não tem mais nada para eu pregar nessa noite. Já não tem nada mais que eu possa falar aqui nessa noite. Se coloca de pé no teu lugar e começa a adorar o Senhor. Começa a dizer: Senhor, não é sobre mim, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu acreditei que o meu chamado fosse grande, Senhor. Grande és tu, Jesus. Grande és tu, Jesus. Grande é o teu nome, Senhor. Miserável homem que sou, porque sou pó e vou voltar a ser pó, Senhor. Mas o teu nome reina.